agora, né? Vamos falar de diabetes mellitus. Vamos começar com o checklist de 2015 do INEP e a gente faz associado ao da Bíblia, tá? Que são muito parecidos esses dois checklists. E a gente vai falar aqui só do diabetes e do mau controle medicamentoso na diabetes, tá? A cetoacidose diabética, complicações, aí a gente pode fazer numa outra oportunidade em outro checklist, porque senão a live fica muito extensa. Então, aqui dá pra gente fazer dividido, né? Fazer o diabetes dividido por checklists, aí a gente aborda cada um tema, senão vai ser horas a live aqui se a gente for falar sobre tudo do diabetes. Então, o tema hoje aqui é o mau controle da diabetes em pacientes que já estão com um tratamento medicamentoso, tá? Então, vamos iniciar lendo o primeiro checklist aqui. O do INEP de 2015 é o caso clínico. Você está em um ambulatório da UBS, um paciente de 28 anos a 5 anos diabético, em uso de glibenclamida, 20 mg ao dia, vem se queixando de dificuldade de controlar a glicemia e perda ponderal excessiva. Então, é um caso de 2015, aqui não era necessário a gente realizar exame físico, tá? Não precisava, era só mesmo a anamnese e a nossa conduta adequada, tá? Porque a gente já tinha esse paciente, a gente já realizava o acompanhamento dele e ele não estava tendo controle glicêmico. Então, o início, né, do checklist, a gente vai iniciar como todo checklist, a gente inicia com o nosso esqueletinho mental lá, né, que a gente deve decorar ele mesmo para não se perder no nosso atendimento, né, no dia da prova. Então, vamos iniciar com o acolhimento. Bom dia, eu sou a doutora tal, estarei responsável pelo seu atendimento aqui hoje. O senhor poderia me dizer seu nome, sua idade, profissão, por favor? Ele vai dizer. E aí você já pergunta no que eu posso te ajudar, certo? Aí ele vai falar, doutora, eu tô tomando meus remédios da diabetes, né? Vai ser um paciente que já sabe que tem diabetes. Mas eu ainda tô perdendo peso, ainda tô bebendo muita água, indo muito no banheiro, parece que o remédio não tá controlando. Porque eu tô cada vez emagrecendo mais. Aí, a partir daí, né, você vai começar o desenvolvimento do seu caso, né? Ele diz que tá perdendo peso, ainda tá indo muito no banheiro, então você vai perguntar quantos quilos você perdeu, né? Quanto que você tinha, quanto que você tem agora. Você vai perguntar se ele realmente tá tomando a medicação corretamente, nos horários certos, né? Ele vai te falando que sim, que ele tá tomando sim nos horários certos, do jeitinho que o médico falou. Você também pode perguntar você também pode perguntar sobre a alimentação dele, se ele tá comendo certo, se ele tá evitando doces, né? Se ele tá evitando uma alimentação muito gordurosa, com muita fritura, e ele vai te dizer que ele tá fazendo tudo certinho, né? Tanto a alimentação, tomando a medicação correta. Você também pode perguntar sobre as atividades físicas, se ele tá realizando, né? Se ele realiza ou não. Lembrando que aqui, provavelmente vai ser um diabético tipo 2, né? Que tá lá tomando as medicações, mas não está sendo controlada. Então, na queixa principal, em relação à queixa dele, né, que é o tratamento, você vai fazer essas perguntas. Se ele tá com a adesão correta ao tratamento, se ele tá com a adesão correta ao estilo de vida, tanto aos exercícios quanto à alimentação, né? Em toda essa parte, se ele toma corretamente, a dose que ele toma, há quanto tempo ele toma, certo? Se antes ele estava tendo controle e agora não, ou ele nunca teve o controle, como que tá sendo, né? Depois que você perguntar sobre tudo isso, você vai perguntar se ele tem alguma outra doença, né? Continua lá o esqueletinho normal. Se ele tem alguma outra doença, hipertensão, doença cardiovascular, se algum familiar dele tem, também pode perguntar se ele tem alergias a algum medicamento, né? Se ele usa um outro medicamento, se ele fuma, se ele bebe, se ele usa drogas ilícitas, se ele é sedentário, né? Então, tudo isso faz parte do exame, da anamnese aqui do nosso paciente, né? Então, a gente pode fazer o esqueletinho lá, o início do esqueletinho, né? Perguntar se ele sabe quantos quilos ele perdeu, né? Se ele tá comendo muito também, a gente reforça essa pergunta, se ele tá indo muito no banheiro, né? Porque essa queixa a gente leu lá no caso clínico. Mas mesmo que a gente leu, a gente tem que perguntar pro paciente. Mesmo que a gente já leu lá, você tem que falar, você tá indo muito no banheiro? Você tá comendo muito? Você tá bebendo muita água, né? Que são os sintomas
do diabetes, né, mal controlado. Então, você vai falar, você vai reconhecer que o paciente já está tomando as doses máximas, né, das medicações. Aqui, no nosso caso, ele estava em uso de glibenclamida, 20 miligramas ao dia. Então, ele estava na dose máxima dessa medicação, né? Então, a dose inicial da glibenclamida é de um comprimido por dia, né? A gente inicia, que seria 5 miligramas. Ele já estava com 20, que a dose máxima da glibenclamida é de 15 a 20 miligramas por dia, certo? Que seria 3 comprimidos aí no dia. Então, aqui ele já estava com a dose máxima, não tinha como a gente aumentar mais ainda a medicação, tá? E não estava tendo um controle do diabetes dele. Então, a gente ia ter que partir para insulinoterapia, né? Aqui, o paciente, ele tinha 28 anos e ele, há 5 anos, ele era diabético. Aqui a gente também poderia pensar que ele talvez tenha um diabetes tipo 1, né? Porque ele é um paciente novo e ele não está tendo controle glicêmico com o tratamento medicamentoso com os hipoglicemiantes, certo? Então, aqui a gente também poderia que ele pode ter um diabetes tipo 1 e não um diabetes tipo 2, por essa ausência de controle. Então, gente, a gente não precisa realizar o exame físico aqui, tá? Estaria lá que não precisa realizar o exame físico. Então, a gente pode pedir aqui um hemoglucoteste para ver quanto é que está o nível glicêmico desse paciente. Quando a gente pedisse, eles iam dar 230. Agora, no momento da consulta, o paciente já está com 230. A gente também poderia pedir outros exames, né? Hemograma, perfil lipídico, perfil renal, exame de urina, né? Então, tudo isso também seria adequado a gente pedir aqui. Mas, nesse caso aqui, não ia constar no checklist, mas a gente também poderia pedir, né? E aqui, a gente iria para a conduta, né? No caso do diabetes, desse caso aqui do Revalida, a gente ia ter que parar com a glibenclamida dele, né? Ia ter que suspender o uso e indicar o uso de insulina para esse paciente, certo? E a gente inicia sempre com a NPH, né, em dose plena, que seria 0,1 a 0,2 unidades quilo-dia, e ia suspender a glibenclamida. E aqui também a gente teria que explicar, né, como que vai ser a utilização da insulina, né, os horários. A gente tem que explicar que ele inicialmente pode utilizar antes de dormir, né, que ela tem que ser armazenada na geladeira entre 2 e 8 graus. Pode ser na gaveta de legumes ou na prateleira mais próxima lá, evitar colocar na porta da geladeira, né, a insulina, e que deve sempre estar assim na parte de baixo, que fica entre 2 e 8 graus. Uma outra orientação que a gente também pode dar é que ele pode e deve dar. O paciente não vai saber como que utiliza a insulina, né? Então, a gente tem que falar que ele tem que aplicar na região dos braços ou das nádegas, né? Ou nas coxas, né? Na parte externa, ou também no abdômen. Sempre reforçando que ele tem que fazer um rodízio entre os locais de aplicação para prevenir a lipodistrofia, né? Uma hora aplica num lugar, outra hora aplica no outro lugar. Nunca aplicando sempre no mesmo lugar que pode dar lipodistrofia. Isso a gente tem que falar para o paciente. A gente também pode orientar que ele tem que lavar as mãos antes de aplicar, né? Deve limpar o local, esperar secar, né? Pode ser com água e sabão ou com álcool 70. E deve orientar também que ele deve sempre rolar o flasco da insulina NPH, né? Levemente, várias vezes, até ficar homogêneo o líquido que tem lá dentro. E que ele deve aspirar o frasco e a quantidade prescrita, né? E aplicar fazendo uma prega assim subcutânea. E colocar a agulha, introduzir um movimento firme, rápido e leve. Todas essas orientações a gente pode dar. E que depois que ele aplicar, né, ele não deve massagear, nem colocar água quente, nem nada. Ele só aplica e pronto, né? Depois tem que descartar a seringa, não pode usar sempre a mesma seringa, descartar em um local adequado. Então, essas orientações gerais que a gente deve dar para o paciente, quando ele está em uso de comprimido, a gente vai colocar ele em uso de insulina, né? Então, ele não sabe nada sobre a insulina, como utiliza, como armazena, como guarda, o horário que ele vai utilizar. Então, seria assim. Aqui, a gente provavelmente estaria pensando num diabetes tipo 1, né? Então, a gente ia introduzir a insulina e suspender as outras medicações. O checklist seria esse, do Revalida. Rápido,
facinho, ele abordaria tudo isso que eu te falei aqui rapidinho. Então, eu vou ler e repassar aqui rapidinho esse checklist do Revalida. A gente vai para o checklist da Bíblia, que também é rapidinho. Basicamente, é o mesmo checklist, mas é com paciente idoso. Então, daqui a pouco a gente vê ele. E aí, a gente sim tem que pensar no diabetes tipo 2, tá? Então, tem algumas diferencinhas. Então, aqui, gente, o checklist... ele cobrava a anamnese, as habilidades de comunicação e a conduta, só isso. Então, na anamnese, você pontuaria se você se identificasse, acolhesse, cumprimentasse de maneira adequada, ouvisse com atenção a queixa do paciente e não interrompesse a fala do paciente, né? Coletasse adequadamente a história, né? Fizesse a anamnese de maneira adequada, perguntasse sobre dieta, hábitos de vida do paciente. Então isso tinha lá no nosso esqueletinho, a gente sempre pergunta, nunca esquece. Perguntava sobre o tratamento realizado para o diabetes mellitus, né, se ele tinha adesão ao tratamento, se ele usava certinho as medicações nos horários certos, né, todos os dias. Identifica a polidipsia e poliúria como evidências de mau controle do diabetes mellitus, né? A gente tem que falar para ele que esses sintomas que ele está tendo provavelmente é pelo mau controle da doença dele. O item 8, avalia o tratamento que o paciente está atualmente recebendo, reconhecendo que o paciente recebe hipoglicemiantes em doses máximas. Então, aqui não tinha como a gente aumentar ainda mais a dose, a gente tinha que ir mesmo para a insulina. Em relação à conduta, verbaliza corretamente a prescrição da insulina, iniciar com NPH em dose plena, 0,1 a 0,2 unidades quilo dia, suspendendo a glibenclamida. O 10, explica adequadamente ao paciente o modo de utilização correta da insulina, pelo menos 2 dos seguintes: conservação, local de aplicação e o rodízio, que a gente falou agora há pouco, né? Conservar na geladeira, nunca na porta, pode ser lá na região dos legumes, fazer o rodízio dos locais, né? Primeiro no braço, depois no abdômen, depois na nádega, depois na perna, e fazendo esse rodízio assim. Para prevenir a lipodistrofia, é sempre importante a gente falar. E como que o descarte, né? Nunca usar a mesma seringa, limpar o local antes, esperar secar, pode ser com álcool 70, água e sabão, assim como a gente já conversou. E número 11, explicar adequadamente o tratamento não medicamentoso, que é a dieta, né? O que ele tem que fazer, o que ele deve e não deve comer, o exercício, né? Falar para ele não fumar, não beber, evitar essas coisas, né? E o número 12, agenda retorno do paciente em 2 dias para o controle da dose de insulina. Isso eu esqueci de falar. A gente tem que marcar o retorno para ver se a insulina que a gente prescreveu do paciente, geralmente a gente inicia com 10 unidades internacionais, né? E marca o retorno. Daqui 2 dias o senhor vem, e aí a gente vê se tá tendo o controle ou não. Se não tiver tendo controle, a gente aumenta a dose, certo? E se tiver tendo hipoglicemia, a gente diminui a dose até o nosso alvo glicêmico. Se só com a NPH a gente não tiver obtendo o controle da glicemia do paciente, né? A gente estiver fazendo lá a cada 2, 3 dias, o paciente volta e não tá conseguindo o controle e tá aumentando a dose, aí a gente pode associar a uma outra insulina, né? Que seria uma prandial, por exemplo, uma regular. Tá? Aí a gente inicia antes da principal refeição ou antes de cada refeição. Então aí, se só com a NPH ele não estiver obtendo controle, a gente utiliza a NPH associada a uma regular, por exemplo, que seria uma prandial, beleza? Então assim a gente fecharia esse checklist. Pode ver que é rapidinho, a gente terminaria ele, né? Não é uma estação difícil. E o outro checklist que eu trouxe aqui só pra gente comparar, que é o da Bíblia, né? Vamos falar aqui rapidinho também o caso clínico. Tá na página 93. Alfredo, 56 anos, vem à UBS em consulta de retorno após você ter solicitado alguns exames na consulta anterior. Possui diabetes mellitus tipo 2, diagnosticado há 5 anos, mas vem apresentando dificuldade com o controle glicêmico, apesar de afirmar que mudou substancialmente o seu estilo de vida. Após as orientações dadas por você. Atualmente está em uso de metformina, 850 mg 3 vezes ao dia, e glicazida, 120 mg uma vez ao dia. E traz os seguintes exames realizados. Então, ele já veio com os exames. Creatinina 0,85, ureia 34, hemoglobina glicada 8,6, tá bem descontrolada, né?
hemoglobina 12,5, hematócrito 43,4, leucócito 7.000, plaquetas 234.500. Então, aqui a hemoglobina glicada dele tá muito alterada, a gente vê que ele não tá tendo controle, né? A gente já leu aqui que ele tá com adesão correta ao nosso tratamento, e ao tratamento que a gente deu para ele, quer dizer, e a única tarefa que a gente tem aqui é dê a conduta farmacológica para o caso e realize as orientações necessárias ao paciente sobre a mesma. Então aqui a gente também não deveria pedir exame físico, não seria necessário, né? Já deu tudo aqui pra gente. O que a gente tem que dizer pro paciente, né, é que ele deve trocar a medicação, certo? Então, a gente ia fazer o acolhimento, né, falar bom dia, né, eu sou a doutora que realizará seu atendimento. Aqui já é um paciente conhecido, né, já falou que você mesmo que deu o tratamento, que deu as orientações para ele. Então, aqui a gente também não precisaria fazer todas aquelas perguntas da anamnese, certo? A única tarefa mesmo é só sobre as orientações da terapia medicamentosa dele e como que seria realizada, certo? Então, aqui a gente teria que dizer, né, você está utilizando a dose máxima da metformina, né, tá com 850 miligramas 3 vezes ao dia. Então, o máximo é de 2.500 miligramas ao dia, ele já tá na dose máxima. E da glicazida também já tá na dose máxima, não tem como a gente aumentar mais. Então, aqui a gente teria que adicionar a insulina pro paciente, né, dizer que como ele não está tendo esse controle, ele vai ter que tomar mais uma medicação. A gente vai orientar a manter a metformina e a glicazida, né, introduzir a insulinoterapia a NPH antes de dormir, tá? Sempre começar com a NPH e sempre antes de dormir. A base de 10 unidades, né, por 10 unidades por dia para a pessoa, né, ou 0,1 a 0,2 unidades por quilo, sempre subcutânea. E as orientações aqui seriam as mesmas que a gente falou antes, né, armazenado entre 2 e 8 graus, sempre lá na gaveta de legumes, na parte mais baixa, nunca deixar na porta da geladeira, né, aplicar ou no braço, no abdômen, nas nádegas, na parte externa das coxas, e sempre fazer o rodízio para prevenir a lipodistrofia, lavar as mãos antes de aplicar, né, lavar a região com água e sabão ou com álcool 70 e esperar secar. Não massagear, não colocar bolsa de água depois que aplica, né? Não precisa. Descartar a seringa num lugar adequado, nunca usar a mesma seringa, sempre trocar, né? E falar para ele retornar, depois que a gente fazer a introdução da insulina, retornar aí a cada 2, 3 dias pra gente ver se precisa aumentar ou diminuir. E mesma coisa que o outro, certo? A gente tem que... se não estiver tendo controle, né, a gente tem que adicionar regular, por exemplo, antes de cada refeição, se depois que a gente vê que o paciente não está tendo controle, mesmo com a insulina que a gente deu para o paciente, certo? Então, basicamente seria isso, para terapia farmacológica não efetiva num paciente diabético tipo 2, tá? Quando o paciente não está tendo o controle glicêmico adequado. Beleza? E lembrando que os pacientes, se eles estão tendo glicemia em jejum maior ou igual a 300, a gente sempre inicia com a insulina, independente do tipo da diabetes do paciente, tá? Aí, se for a diabetes tipo 1, a gente fala para ele ter mudanças de hábitos de vida, né? E inicia com a insulinoterapia, igual a gente já comentou. Se a gente tá fazendo o diagnóstico agora da diabetes do nosso paciente, a gente vai iniciar com a insulina, NPH de manhã e à noite, mais a regular, 30 minutos antes do café da manhã, almoço e jantar, tá? E retorno em dias alternados pra gente ajustar a dose com os exames complementares de rotina. Lembrando que pro diabetes tipo 1, esses exames 5 anos a partir do diagnóstico. E para o diabetes tipo 2 é diferente. Os exames complementares a gente tem que pedir já no diagnóstico, tá? A gente já pede os exames complementares, beleza? Que seria a fundoscopia, né? Dos rins, função renal, clearance de creatinina em 24 horas, dosagem de albumina na urina. E nos pés a gente tem que fazer, né? O exame sensitivo, motor, para ver com o paciente. A gente pode fazer com monofilamento, né? Com diapasão, 128, e o reflexo de Aquileu. Beleza?
Então, tudo isso a gente deve fazer no diabético, e no diabético tipo 2 a gente faz ao diagnóstico, tá? E depois, uma vez ao ano, a gente tem que ir repetindo esses exames complementares de rotina, e no diabético tipo 1 a gente faz 5 anos só após o diagnóstico, não precisa fazer ao tratamento. Beleza? E sempre orientar o diabético a usar calçados confortáveis, né? Orientar sobre as úlceras que pode acontecer nos pés, sempre falar para ele secar bem os pés, não cortar as unhas sozinho, né? E quando tiver úlcera, né? No caso de um pé diabético, por exemplo, sempre a gente tem que coletar o material para cultura, né? Fazer os curativos diários com soro fisiológico aquecido, nunca passar pomadas ou medicamentos tópicos, evitar o uso de esparadrapo sobre a pele, fazer repouso do membro com a proteção do calcânio, né? Para evitar mais úlceras, e fazer antibiótico no paciente, tá? Se for uma infecção superficial no pé diabético, né, seria um outro checklist, eu já tô falando aqui, na verdade, né, sobre o pé diabético. Se for uma lesão, uma úlcera superficial, a gente faz tratamento com amoxicilina com clavulanato de 8 em 8 horas por 1 a 2 semanas, né, ambulatorial, e sempre orientar sobre os sinais de alerta. Quais seriam os sinais de alerta? Alteração do tamanho da úlcera, vermelhidão, marcas azuladas, né, se estiver saindo uma secreção purulenta, se surgir novas úlceras ou bolhas, né, se tiver um mau odor, assim por diante. Então, esses seriam os sinais de alarme, e aí a gente tem que procurar imediatamente a UBS. Se for uma infecção moderada, por exemplo, uma celulite, uma necrose, uma osteomielite, a gente já tem que fazer antibiótico terapia intra-hospitalar, tá? Se for uma infecção grave como gangrena, sepse, a gente já encaminha para urgência, né, para o hospital, para fazer o tratamento de urgência. Então, se fosse um caso clínico de pé diabético, basicamente as condutas sobre o pé seriam essas, tá? E é isso, gente. Falei rapidamente aqui sobre diabetes não controlada, né, ausência de controle, e os exames que a gente sempre tem que pedir: a glicemia em jejum, né, hemoglobina glicada, teste de tolerância à glicose, perfil lipídico, hepático, função renal, urina simples, tá? Então seria isso, gente. Não é difícil sobre a diabetes, né? E nas condutas gerais também, se houver tempo, né, depois que a gente já falou tudo sobre a medicação, sobre como tomar, a gente também fala sobre as mudanças de hábitos, né, alimentação, atividade física, deixar de fumar, usar drogas, as complicações que podem aparecer a longo prazo, encaminhar para nutricionista, endocrinologista, cardiologista, avaliar o risco cardiovascular do paciente, né, sempre perguntar se ele tem alguma dúvida, né, marcar o retorno, nunca esquecer de marcar o retorno, avaliar o controle mesmo, depois que a gente já conseguiu o controle com a insulina, mesmo assim a gente tem que marcar o retorno do paciente, tá? Geralmente em 3 meses para avaliar a progressão, se está tendo complicações e a efetividade do tratamento. Então é isso. Rapidinho a gente conseguiu, né, fazer esse checklist aqui, não deu nem meia hora a live ainda. Qualquer coisa vocês me mandem mensagem, e numa outra oportunidade a gente faz sobre a cetoacidose diabética, tá? Aqui foi mais sobre o tratamento da diabetes mellitus, que cai muito, já cai no Revalida, e tem vários outros checklists como exemplo pra gente ver, né, os modelos que pode cair, e sobre o pé diabético, já incluímos nesse aqui junto também, porque foi muito curtinho, né, só sobre o tratamento medicamentoso da diabetes. Então é isso, gente. É importante também a gente ter decorado o tempo de ação das insulinas, né? Tanto a rápida, que é a principal que a gente sempre usa, quanto a intermédia, que é a regular, ou que é a NPH. A rápida é a regular e a intermédia é a NPH, tá? O início da ação da regular é de meia hora a 1 hora, tá? E o pico é de 2 a 3 horas e ela dura de 5 a 8 horas. A NPH, ela inicia a ação dela entre 2 a 4 horas, o pico da ação dela é de 4 a 10 horas e ela dura 10 a 18 horas, beleza? Então, eu só vou falar essas duas, que é as mais utilizadas, tá? Então, é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima live. Não sei se eu vou fazer hoje às 6, porque eu não sei se eu vou ter com quem deixar minha bebê, mas qualquer coisa eu aviso aqui, tá? Tchauzinho!